Eu tenho meditado, sabe? Tenho pensado, tenho refletido o seguinte. É, tá- a gente acabou de sair da Santa Ceia do Senhor e ouvindo o nosso pastor falar sobre a Santa Ceia, e teve uma frase que ele falou que foi: temos que ouvir Deus falar. Temos que ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem falado tanto, né? A Bíblia diz que Deus tem se expressado tanto, de tantas maneiras, de tantas formas. Tem falado pela natureza, tem falado pela palavra, tem falado pelo Filho. E Deus fala de tantas maneiras. Deus usa os pais, Deus usa os patrões, Deus usa os irmãos, Deus usa os pastores, Deus fala por boca, Deus fala por coisas, Deus fala por, por tantos elementos, Deus fala, né? E por visões, fala de variadas formas e maneiras, Deus fala. Mas a gente pode muito bem apenas ouvir. A gente ouve o que Deus fala, mas a gente não dá muita importância. A gente lê a palavra de Deus, Deus está falando pela palavra dele, e a gente não dá importância. Deus fala, mas parece que não causa um efeito. Mas você sabia que o filho pródigo, de certa forma, não está totalmente correto ali a atitude dele? Porque a atitude dele foi assim: por eu estar comendo e desejando as bolotas do porco. E os trabalhadores estão lá do meu pai, estão comendo bem, e eu estou comendo aqui. Então quero comer bem, eu quero comer bem, eu não quero comer isso aqui. Meu pai tem muita comida. Eu posso voltar lá e dizer para ele que queria ser um trabalhador dele, né? Essa passagem, essa expressão dele não está totalmente certa, né? Apesar de que deveria ser a atitude realmente tomada e a qual ele tomou. Mas a reflexão dele, a reflexão que fez ele expressar as seguintes palavras: pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai. Ou seja, houve um pecado que ele pecou primeiramente contra o reino dos céus, a forma dos céus. Que surgiu primeiro veio os céus. Ou seja, a forma de governo do céu, as leis do céu. Ele quebrou algo muito grande, porque é de lá que se recebe toda a autoridade. Toda a autoridade desce do céu para os seres humanos. Então, nenhuma autoridade é dada se do céu não fosse te dado, disse assim Jesus Cristo. Então, pequei contra o céu, pequei contra o princípio, pequei contra algo muito grande e importante da vida que os seres humanos tomam e procuram seguir para que dê certo aqui na terra. E aí ele diz assim: pequei contra ti, pequei contra o Pai. Ou seja, o pecado contra o Pai foi o pecado de rebeldia, de não aceitar a forma de governo correto e certo do Pai. Esse pensamento dele aí, de que ele viu que pecou, foi o início do caminho a ser tomado, do caminho
correto dele prosseguir, dele ir avante, dele começar, dele iniciar uma nova jornada da vida dele de forma certa e correta. Ou seja, houve um arrependimento pela condição de vida que ele estava levando. Então, eu acho que a melhor maneira, a mais eficaz, a mais forte mesmo, que nos faz realmente ouvir, atender e estar disposto a mudar, é quando a gente começa a pensar, raciocinar, meditar, analisar, compreender ali, começa a vislumbrar a maneira errada que a gente está vivendo, comparando com os princípios, com aquilo pelas quais as pessoas têm vida longa, vidas de paz, vidas de alegria, de felicidade. Então, Deus pode falar de 1000 maneiras, mas se não houver essa forma de raciocínio, de compreensão do intelecto da gente, se a gente não estiver disposto ali a buscar diligentemente juntar as coisas dentro de nós para uma compreensão, de um vislumbramento da nossa situação, você pode cear, você pode se batizar, você pode louvar, você pode fazer 1000 coisas, mas se Deus não falar aqui dentro, a gente pode não ouvir as várias maneiras de Deus, mas a gente ouve a voz da consciência, a voz da consciência da gente. A consciência da gente, olhando e comparando as coisas da vida da gente, vai nos levar a ver claramente. Então, a maneira que Deus quer que a gente entenda, compreenda e veja é aqui. É na nossa mente, é no nosso pensamento. Quando você estiver reunido em qualquer lugar, estiver congregando, sabe? Tiver aquele ajuntamento, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e analise e veja, estude, medite ali a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Olhe para a sua vida. Vá olhando para a sua vida. E olhe para a palavra de Deus e olhe para a sua vida. Olhe para a palavra de Deus e olhe para a sua vida. E procure ter a compreensão. Não espere que consequências. Não espere pelas consequências. Não espere pela dor, não espere pela lágrima, pelo choro, pela angústia, pela frustração, pela decepção e por todas as ações e reações e frutos. Não espere por isso. Reflita. E aí, pronto, tá, a gente reflete, né? Refletiu, pronto, tá tudo bem. A gente refletiu, analisou, pronto, tá. Mas tem outro problema, a gente esquece. A palavra de Deus está cheia de lembra-te, lembrarás, volte a lembrar, sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece, a gente vai esquecendo das coisas. A gente vai esquecendo. Nunca deixe de ler a palavra de Deus. Nunca deixe de ler a Bíblia. Nunca deixe de ler as Escrituras Sagradas.